Olá, querido aluno, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a mais uma linguagem na nossa escola AG Maker. É uma honra tê-lo aqui até este momento fazendo o curso conosco. Ou se você que está iniciando através do Java, sendo sua primeira linguagem, seja bem-vindo também. Então vamos acompanhar o tutorial que eu preparei para vocês, um tutorial bem bacana, bem interessante, que vai facilitar o seu acesso a essa linguagem que é uma das mais famosas do mundo. Portanto, chegou o momento de trabalharmos com a linguagem Java. Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas. E o primeiro passo será trabalharmos com um editor. Vai trabalhar com linguagem de programação, tem que pensar primeiramente no editor, que é a ferramenta que vai ficar responsável pela compilação e processamento do seu script ou do seu algoritmo. Se você ainda não conhece o editor Eclipse, faça o download da ferramenta no endereço abaixo. Então temos aqui Eclipse IDE.org. Faça o download, nós fizemos aqui na escola, não ocorreu nenhum tipo de problema. A linguagem Java é uma derivação da linguagem C++. Então, para você que já fez o curso de Arduino conosco, talvez você não tenha muitas dificuldades em relação àquele que ainda não fez o curso de Arduino conosco. É por essa razão que durante o curso, trabalhar com computação física acaba sendo um recurso bem interessante, porque nós envolvemos nossos alunos com linguagem de programação e com a eletrônica ao mesmo tempo. Aqui não, aqui já partimos do princípio de que você já fez o Arduino C++ e agora vai dar sequência a uma nova linguagem Java, que é muito parecida com a linguagem C++. Mas se você não viu o Arduino ainda, a gente começa com Java, depois a gente vai para o Arduino e você não terá dificuldades lá. Entendeu a lógica? Chegou o momento de revisitar essa estrutura de linguagem sob uma nova roupagem. A linguagem foi criada pela Sun Microsystem, que hoje pertence à Oracle. Quando iniciamos o estudo de uma linguagem, a preocupação estará sempre relacionada à questão: onde rodaremos o nosso programa Java? O Eclipse é uma de nossas primeiras respostas. Logo, focaremos nesse editor para testarmos os programas iniciais com o uso da linguagem Java. Na próxima página, já avistaremos as características do editor Eclipse. Vou aumentar um pouquinho aqui a nossa área. E aqui eu consigo mostrar para vocês a barra de ferramentas com abertura de arquivo, edição, fonte, navegação, pesquisa. É aqui que você vai mandar rodar o seu programa, tem a parte de help, bem legal o editor. E o Java, ele é composto basicamente por 3 elementos. Nós temos aqui a classe. Necessariamente você tem que abrir uma classe específica para uma determinada função. Aqui nós temos o método e aqui a declaração. O main é o método. E o systemout.println é a declaração. É o que você vai declarar para o usuário do sistema. Tá? Então é importante que esse conceito preliminar seja apresentado para vocês. Em File, você deve criar o seu projeto e atribuir um nome específico para que fique guardado no diretório do seu computador. Tá? Então aqui você vai abrir um arquivo novo em Windows. Você vai acessar a aba Windows Perspective Java Browsing, ok? Para a abertura da janela.
Então temos essa parte inicial um pouquinho chatinha, mas necessária para que o seu programa em Java possa se tornar real e também funcional. Então é necessário que você faça essas duas operações iniciais. Depois que você fez o download do Eclipse, é óbvio. Java é uma linguagem orientada a objeto. Logo, o desenvolvedor se baseia na criação de dados para trabalhar posteriormente, além da criação de classes e de seus objetos específicos, que definirão o novo estilo de se programar fazendo uso dessa linguagem. Então, o que eu quero dizer? Antigamente, as linguagens de programação eram que nem receitas de bolo. Faça isto, faça aquilo, faça isto, faça aquilo, e o computador seguia as ordens. Aqui não, aqui nós criamos variáveis e trabalhamos com base nessas variáveis, que nem nós fazíamos lá na programação com o Arduino C++. E isso facilitou o trabalho do desenvolvedor, porque se você quiser incluir ou tirar um elemento, você não precisa mexer na linguagem como um todo. Então isso proporcionou economia de tempo para os desenvolvedores. Então quando você ouvir falar linguagem orientada a objeto, associe isso à economia de tempo e também um sistema desenvolvido de fácil ou relativa manutenção. É uma linguagem, portanto, de altíssimo nível. Testamos na GMaker o editor com a codificação abaixo. Então aqui você visualiza 3 abas, org Eclipse, e aqui está a janela criada, MyClass Java. Aqui a classe MyClass, que foi criada. Observe a abertura do colchete, como ocorria na programação em linguagem C++. Aqui o método. E agora as declarações. Então nós estamos criando aqui uma comunicação inicial com os alunos através desse script. Olá alunos, sejam bem-vindos ao curso GMaker, professor Álvaro Gomes. Faça a transcrição da codificação com os elementos do seu interesse e clique em Run. Então, para você que criou aí uma empresa em Excel, pega a sua empresa criada lá no Excel e aqui você cria uma área de acesso para os seus clientes. Tá? No nosso caso aqui, nós criamos para os alunos. No seu caso, você vai criar para os seus clientes. Então, faça isso agora. Em seguida, clique em Run. É neste componente aqui presente. Ou aqui também. Run as Java Application. Aqui é a área de edição. Se estiver tudo correto, o resultado será processado. E na área de processamento, você avistará exatamente as informações colocadas nas áreas de declaração. Olá, alunos, sejam bem-vindos ao curso GMaker, professor Álvaro Gomes. E aqui uma informação sobre o diretório ao qual o seu programa está rodando. A arquitetura x86, que foi a arquitetura criada pela IBM para os computadores. Caso o resultado não apareça, verifique se erros de indentação, erros lógicos ou de sintaxe ocorreram no momento da sua escrita. Então, como você ficou fazendo as provas de Python e também Excel, talvez você tenha esquecido, né, que no editor vai ocorrer o processo de compilação e erros como de indentação, lógicos ou de sintaxe podem ter ocorrido. O Java é case sensitive. Isso significa que se você escreveu uma palavra com letra minúscula, quando deveria ser maiúscula, ele vai impactar o resultado do seu processamento. Então não esquece desse detalhe.
Vamos aproveitar a mesma classe criada para inserir novos comandos para a contagem automática da quantidade de alunos aqui na escola. Observe a codificação elaborada para atingirmos esse objetivo. Então agora eu mudei os componentes, as informações das declarações, o método continua presente aqui, a classe continua sendo myClass, eu só mudei esses componentes. Então temos aqui, a GMaker tem tantos alunos matriculados na escola. Então entramos aqui com a criação de uma variável, número de alunos, igual a 25. Depois adicionamos mais 35 para gerar o resultado 60. Então é aqui que caracteriza o Java como uma linguagem orientada a objetos. Nós estamos criando variáveis. E as informações presentes nessas variáveis é que gerarão um resultado nas áreas de declaração. Então faça isso para os seus clientes. Reproduza essas informações. Ao processar as informações, o resultado obtido deve se equivaler ao abaixo demonstrado. Então temos aqui a informação na área do console. Então para você visualizar o resultado do processamento, opte por console, porque você tem a parte de declaração, problems, propriedades, e não é esse o interesse. O interesse é que você entre na área de console para visualizar o resultado do processamento. Então aqui temos a GMaker tem 60 alunos matriculados na escola. Tivemos que dar um espaçamento aqui. Tá? Então se você não der o espaçamento, olha só, aqui na área de declaração, ele vai ser processado desse jeitinho aqui errado, e aí você vai ter que voltar aqui novamente, fazer o ajuste nessa área, para que a informação seja apresentada com o espaçamento necessário. Aqui conseguimos visualizar na prática o que é uma linguagem orientada a objetos através das variáveis que foram criadas. Pense nisso. As linguagens não orientadas a objetos são meras instruções. Faça isto, faça aquilo e o computador executa. Com Java partimos da criação de variáveis e isto evita que tenhamos que transcrever toda a codificação novamente, caso tenhamos o interesse ou de retirar ou de incluir novas variáveis. As classes criadas em Java funcionam como plantas para os arquitetos ou engenheiros, pois o padrão já foi previamente definido e modelado. Em caso de mudanças, basta acrescentar ou retirar certos elementos sem alterar a estrutura total do programa. Esse detalhe veio a facilitar a vida dos desenvolvedores e vai facilitar a sua vida também. Vamos agora desenvolver uma codificação para a contagem de alunos por curso. Vejamos como deve ficar a estrutura da codificação. Então, o que nós fizemos? Estamos aproveitando a mesma classe, myClass. Estamos aplicando o método main. Estamos criando aqui uma lista, definindo para cada componente da lista um número, que seria o número de alunos matriculados em cada curso. Observe a presença não apenas da abertura de chaves, como também dos pontos e vírgulas nos finais das declarações. E aqui criamos a variável total para fazer a somatória de todos os alunos que estão matriculados nos respectivos cursos. E a declaração resume-se em apresentar o total de alunos na GMaker após a contagem dos alunos em cada um dos cursos em que foram matriculados. Então aqui a gente utiliza a tática da criação de uma lista para fazer a coisa acontecer. Então é tudo organizado. Eu gostaria que você criasse uma lista de itens para a sua empresa, que pode ser baseado em uma lista de produtos,
e que você deseja, por exemplo, controlar o total de produtos dentro de um estoque. Então você pode mandar rodar o seu algoritmo baseado nessa ideia que eu estou dando para você. Se você tiver uma outra ideia, melhor ainda. Mas faça isso para o seu treinamento. Aqui o fechamento das chaves, a parte da indentação que deve ser respeitada, ok? Para que seu programa rode direitinho. Então o seu script tem que ter exatamente essa estrutura. E aqui nós temos o resultado do processamento. A AGMaker tem 60 alunos. Poderíamos ter criado outras declarações. A AGMaker tem 60 alunos no curso de eletrônica, 30 alunos no curso de desenho, entendeu? E aí nós teríamos tudo isso sendo apresentado após rodarmos o sistema. Se você quiser fazer isso, também fique à vontade. Observe que nesse exemplo estamos criando listas e variáveis, além de usarmos a aritmética para a realização e a apresentação dos cálculos. Ou seja, é mais uma linguagem que, obviamente, apresenta o recurso e a possibilidade de execução de cálculos. Perceba que nós, quando trabalhamos com linguagens de programação, nós estamos praticamente conversando com o processador do seu computador. Tá? Programar é basicamente isso. É criar uma linguagem que torne possível a comunicação nossa com o processador do seu computador. E o seu processador tem capacidade de cálculo, não é? Exercício. Refaça a codificação acima adaptando ao seu negócio, criado nas aulas de Excel, ou imagine uma atividade qualquer. Finalizamos aqui a nossa aula introdutória sobre Java. Se não conseguiu desenvolver e rodar os seus exercícios, tente a segunda, terceira, quarta vez, até dar tudo certo e você ganhar confiança em você. O fato é que conquistamos mais um passo importante para o seu conhecimento em linguagens de programação. Parabéns para você e para a AGMaker, com a introdução de mais uma linguagem em nossos cursos. E aqui vai o sorrisinho final para você. Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero que você consiga executar e rodar os seus programas para o seu famoso cliente. Termino aqui essa explanação e muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.